Então, a primeira pergunta é: o que é uma empresa familiar? Porque existe essa grande dúvida. O que é uma empresa familiar? O que é uma não familiar? Então, devemos ter o cuidado ao olhar uma empresa ou uma organização numa visão sistêmica. Uma empresa familiar, ela é um sistema. Mas existem possibilidades de dois sistemas. Você pode ter um sistema mecânico e você pode ter um sistema orgânico. No caso da empresa não familiar, ela é um sistema mecânico. O que quer dizer? Ele é finito. Os propósitos dele é finito. E a forma de você intervir numa empresa não familiar é diferente de uma empresa familiar, que o sistema é orgânico e esse sistema é infinito. E o que é que muda isso, Cícero? É porque num sistema mecânico não é do propósito dele perpetuar. Por exemplo, um ventilador, que é um sistema mecânico, não é do propósito do ventilador perpetuar. Já o seu filho, que é um sistema orgânico, um ser humano, é da necessidade dele perpetuar. A empresa familiar não é um sistema mecânico e nem é um sistema finito. É um sistema orgânico e infinito. E isso muda profundamente a compreensão na hora de se fazer uma intervenção entre a empresa não familiar e uma empresa familiar. Então, primeiro ponto, empresa familiar é um sistema orgânico. Tem vida. Muda. Esse aqui é orientado por propósito. Empresa familiar, por quê? Porque enquanto a outra o objetivo é a não familiar, o exercício do ano, o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Já a empresa familiar não, o propósito dela é perpetuar as novas gerações. E isso muda profundamente. E aí eu deixo um alerta para você que está nos assistindo, que muitas intervenções nas empresas familiares estão sendo feitas como um sistema mecânico e finito. Destaco em especial as sucessões, em que os pais, os sucedidos, são tratados como peças mecânicas, tirados, expulsos, a retirada da família, um funcionário mais tradicional que é uma liderança-chave. Numa empresa familiar, não esqueça, é um processo orgânico que tem uma vida e o propósito dela é se perpetuar. Anotou isso aí? Vamos para o segundo aspecto. Bom, se ela é um sistema orgânico, aí eu vou tentar dar uma metáfora, tá? Vou usar um símbolo de uma árvore. Então, uma árvore, como é que ela nasce? Tem umas sementes que geram umas raízes que vão crescendo, geram um tronco, que gera uns galhos, que gera uma copa, que gera frutos, folhas. Na empresa familiar, ela também tem esse sistema orgânico. E vocês sabem muito bem que as raízes, o tronco, os frutos, na empresa familiar também tem isso. Quem são as raízes da empresa familiar? São os indivíduos. E isso muda profundamente, porque esses indivíduos vêm há milhões de anos se organizando. São os seres humanos que se organizaram em família, aqui são os indivíduos, e se organizaram em família que forma o tronco. Os negócios são os galhos. O lucro, o patrimônio são os frutos. Só que indivíduos e famílias vêm há milhões de anos se organizando. Entretanto, as empresas, os negócios, é recente, é do século XI. E se você for falar de patrimônio, mercado de capital, esse aqui é mais recente. Então, assim como uma árvore, uma empresa familiar
tem uma lógica antropológica. E vou já mostrar a vocês qual é a importância desse entendimento. Foi vendo isso que nós vimos a necessidade de que quem conduz, quem está numa empresa familiar, precisa ter essa visão sistêmica. E os métodos, diferentemente das ferramentas, os métodos vêm para quê? Exatamente para criar esquema, frameworks, para organizar a ideia, para que a gente entenda como trabalhar nessa dinâmica. E nós vimos que a empresa familiar é um sistema complexo. E que muitas das intervenções que ocorrem com insucesso, não só por profissionais, consultores, mas os próprios empresários, as próprias famílias empresárias, é por falta de compreensão. Às vezes, quando eu chego na empresa familiar, eu me sinto com um médico no começo do século, em que vejo, um médico no começo do século via pessoas morrerem por coisas simples, por desidratação. Por que isso acontecia? Porque não tinha metodologia específica, não tinha ciência aplicada. Então foi vendo isso que nesses últimos 15 anos, eu e minha família, a gente vem se dedicando a tentar apresentar uma proposta metodológica. Inicialmente, o que é que eu fiz? Saí pelo mundo procurando metodologias, acreditando eu, nesse primeiro momento, que eu encontrava metodologia num país, já que eu não encontrei no Brasil, eu traria essa metodologia, tentei isso por vários anos e não funcionou. Vi que a coisa era mais complicada. Por que isso? Porque a estrutura da empresa familiar no Brasil, não estou falando dos negócios, os indivíduos e as famílias são absurdamente diferentes da América do Norte e da Europa, que são os modelos que adentravam no Brasil, por isso dos insucessos. Há anos e anos, metodologias de outros países chegam e a empresa familiar brasileira continuava com a mesma mortalidade. Então saí pesquisando para isso e acabamos desenvolvendo uma metodologia, que inclusive é a tese de doutorado da minha filha do meio. Essa metodologia se chama BFB. O que é que nós percebemos? É que a empresa familiar, ela cai, ela morre, quando ela desbalanceia, por isso que o nome da metodologia é BFB, o B é balance de balanceamento, o F é de family e o B é de business. Então, uma empresa familiar balanceada, em que o BFB pode colaborar na nossa compreensão e, por consequência, auxiliar na perpetuação de uma empresa familiar. O que é que o BFB, através das pesquisas, eles propõem? Ele diz que o sistema empresa familiar é composto de 4 subsistemas, assim como o seu corpo humano, que é composto de mais de 20, sistema ósseo, sistema respiratório. O BFB vem dizer que a empresa familiar é composto de 4 subsistemas. O primeiro dele, que eu vou colocar em formato de triângulo, é, como vocês viram, que eram as raízes, são os indivíduos, que o BFB chama de indivíduos chaves. Quem são os indivíduos chaves? São aquelas lideranças chaves de uma empresa familiar. Normalmente o fundador, a fundadora, um filho que assumiu um cargo mais estratégico, um funcionário mais tradicional, mais antigo, que às vezes até se tornou sócio. Tem outro subsistema, que esse é um círculo, que é a família. Nós vamos já falar, detalhar sobre isso. Tem outro subsistema também integrado, que o BFB diz, e ele coloca em forma de hexágono, que é a empresa familiar, o negócio em si. Vou já explicar por que são 6 pontinhas o hexágono. E por último, em forma quadrada, tem um sistema societário. Eu sei que muitos de vocês devem ter conhecido, um modelo que era 3 círculos. No BFB a gente viu que uma empresa familiar, as coisas não são bem redondinhas. Aliás,
todo sistema vivo, ele também precisa de caos e de conflitos para evoluir. E aí vamos explicar para vocês que isso vai facilitar muito e eu vou tentar colocar as intervenções. Primeiro, esses indivíduos chaves. É importante que a gente entenda que eles têm um objetivo. Sabe qual é o objetivo deles? Pasmem, é ser felizes. Mas Cícero, como assim? Quando você vê um fundador, uma fundadora, ou aquele executivo chave, chega às 7 horas da manhã, quer trabalhar dia de domingo, e você não entende, não tem uma explicação lógica, alguns até confundem, né? Taxam que é porque é workaholic, não, é porque eles se sentem felizes em fazer aquilo. E por conta disso, você tem que ter muito cuidado quando você faz uma movimentação com indivíduos chaves. Eu vejo muito, principalmente os jovens que eu mentoro, dizem, doutor Cícero, por que o papai não vai viajar? E eu brinco, né? Eu digo, seu pai não tem agência de viagem, ele faz uma viagemzinha, volta, mas ele quer ser feliz. E ele se sente feliz intervindo no sistema. Então, muito cuidado ao fazer uma movimentação no indivíduo-chave. Eu já conheci empresas, bancos, que quebraram por movimentações de indivíduos chaves. Por exemplo, foram bancos que foram formados oriundos de empresas familiares tradicionais que tinham seus executivos chaves. Quando entrou no negócio mercado financeiro, ignorou esses indivíduos chaves. O que aconteceu? A nova empresa foi criada sem a essência da empresa familiar. Não tem como. Saiu de um sistema infinito, foi para um sistema finito, furou. Detalhe, não estou dizendo que um banco seja um sistema finito, mas um banco que não tem origem de uma empresa familiar, a probabilidade dele é finita. Então, os indivíduos chaves. E o BFB diz um detalhe. Alerta para você não desbalancear. E o que é que desbalanceia o indivíduo chave? O BFB diz que é um tripé, por isso que é um triângulo. Tem um tripé que desbalanceia se você não cuidar no indivíduo chave. Primeiro é a parte do corpo físico dele. Uma doença. Quantas vezes a gente chega numa empresa familiar que a gente vê a performance caindo? Por quê? Porque a fundadora adquiriu um câncer. O fundador entrou em depressão, ou um filho, um indivíduo chave da empresa entrou num processo depressivo, né? Ou acometido de um acidente, um problema físico, se tornou tetraplégico, o que for. Então, a parte física é importante dos indivíduos chaves. E vejo pouca gente falando sobre isso, ignorando, subestimando. O outro é a mente, a parte mental do indivíduo chave. E aí eu alerto principalmente fundadores e fundadoras, né? Principalmente porque vem de uma geração em que ter um nível de terapeutização, isso não era conversado. Então, tenho encontrado muito fundador e fundadora, tá? Com dificuldades enormes nessa parte mental, precisando de terapia, desestruturando o sistema todinho. Por quê? Porque eles são seres humanos. Às vezes, são fundadores, lideranças, que tiveram deformidade nas suas famílias de origem e que precisam de orientação. E estão com problemas de ordem, às vezes até patológico, mental. E precisamos ficar atentos. E por último, muito interessante, né, é a parte do sentido da vida, ou a parte transcendental. Eu tenho encontrado muitos indivíduos chaves que, por não ter uma filosofia de vida que transcende os objetos, porque, olhe bem, esse indivíduo-chave está numa empresa que tem uma proposta infinita de perpetuação. Se ele é extremamente apegado ao agora, no sentido dos objetos, se ele não tem uma visão de transcendência, na primeira ou grande crise de ordem especial familiar, ele se desbalanceia totalmente. Até aí tudo bem? Detalhei sobre indivíduos chaves e os cuidados que devemos ter. Outra coisa que desbalanceia nesse indivíduo chave é quando o sentido da vida entre eles está desalinhado.
Encontro muitas empresas com planejamento estratégico, planejamento sucessório, mas não tem o plano estratégico dos indivíduos chaves devidamente delineados. Por exemplo, nós estamos numa fase em que houve uma elevação da longevidade desses indivíduos chaves. A maioria deles se preparou para os 60 anos se aposentar. E isso mudou. E eles ainda estão contaminando o sistema com essa ideia. Só que eles vão durar mais tempo, 80, 90 anos, e a maioria do plano estratégico deles era se aposentar, era parar aos 60 anos. E isso desbalanceia esses indivíduos, que desbalanceia o sistema como um todo. Agora, nós vamos para a família empresária. E a família, ela tem um objetivo. Enquanto os indivíduos chaves querem ser felizes, a família tem um objetivo: a harmonia. Qualquer coisa que vier de encontro, ou que gere desarmonia na família empresária, ela vai desbalancear o sistema. Por isso que vocês, visível e invisivelmente, percebem a força da família na empresa. Apesar de, às vezes, ter aquele discurso, né? Não, mas aqui primeiro a empresa, isso é conversa para boi dormir. Alerta em especial aos executivos que não são da família. Cuidado com as armadilhas. Aquela história de dizer, não, pode arrochar meu filho, pode tratar minha filha como fosse um funcionário, um empregado. Muito cuidado. Por quê? Porque esse sistema família vem se organizando há milhões de anos. Então é da natureza do pai, da mãe, do avô, do tio, do irmão, cuidar do parente. Não é um sistema de proteção burra, é da necessidade natural da sobrevivência da espécie. E você, executivo, consultor, especialista, conselheiros, porque eu sei disso que eu estou tratando a vocês, vocês não vê nos cursos de formação, muito cuidado. O subsistema família empresária é extremamente importante e nessa ordem, primeiro indivíduo, segundo eles. E aí eu queria destacar alguns aspectos que você precisa conhecer para ter habilidade na condução do dia a dia. Por exemplo, no subsistema família, ele tem uma hierarquia que vem da sua estrutura, que é o pai, a mãe, o filho mais velho, o filho do meio, os filhos mais jovens. Então, ele tem uma hierarquia que já se forma naturalmente. Por isso que você vê o respeito, às vezes pelo filho mais velho ou pela filha mais velha. E tem também uma questão de ordem. Quem chegou primeiro? E Cícero, o que é que isso tem a ver com uma empresa familiar? Ora, aqui na família existe essa hierarquia de ordem, tá? Que é diferente da hierarquia de ordem do negócio. Porque aqui no negócio você tem um organograma em que a hierarquia é montada pela competência e pela função que ele exerce. Só que pode acontecer que você tendo na família empresária a hierarquia o filho mais velho, mas quando chega na empresa é o filho mais novo que está ocupando um cargo mais alto. E aí você gera uma incompatibilidade e essa incompatibilidade que o sistema empresa apresenta gera desarmonia. Se gera desarmonia, o sistema se desbalanceia e reage. Então, por isso que ao desenhar uma estrutura de organograma, que é a estrutura de poder, você precisa ter muito cuidado, porque a família ela tem uma ordem. Outra coisa extremamente importante são os valores que perpetuam a harmonia dessa família. E eu vejo muito comum, vejo os planos estratégicos das empresas que não ouvem a família. Imagine, o galho não ouve o tronco. Vai dar desbalanceamento, claro. Então, o que é importante fazer? Pegar esse ambiente, né, e montar a estrutura hierárquica. E aí é importante porque esse sistema quer harmonia. O sistema empresa, sabe o que é que esse sistema empresa quer?
Ele quer efetividade, ele quer ser efetivo. O que é? Fazer a coisa certa, de forma certa, no lugar certo, todo dia.